Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Primeira coisa que a gente já está vendo aqui, Tiago está falando, olha, provação vocês vão passar. E como que você deve reagir diante da provação? Considerem motivo de grande alegria passarem por muitas provações. Pois bem, aí ele diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, olha só, gente, pelo que a gente vê Tiago tratar aqui, a gente está vendo eles falar o seguinte: olha, a provação, vocês vão passar por elas. São muitas. E detalhe, não se entristeçam ao passar por provações, nada disso, muito pelo contrário. Considere motivo de grande alegria. O contexto para quem Tiago está escrevendo aqui era um contexto em que os cristãos eles eram perseguidos pelos judeus. Sabe? A carta de Tiago talvez tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito por volta do ano 45, 50 depois de Cristo ali. Então era um momento em que não era uma perseguição romana ainda, mas era a perseguição dos seus próprios patrícios, dos próprios judeus, que olhavam agora para aqueles que eram cristãos e os perseguiam. E Tiago está falando, olha, considera motivo de grande alegria passar por diversas provações. Logo, se é motivo de alegria passar por provação, a gente entende que a provação, ela vem da parte de Deus. É Deus quem prova os seus filhos. Como, por exemplo, nós vemos na história lá do Gênesis, a história de Abraão, Deus provando ali a fé de Abraão e vendo a fé do seu filho aprovada. Inclusive, Tiago, na sua carta, lá na frente, ele vai citar a respeito disso, sobre a fé que Abraão tinha trabalhando junto com a obra, no sentido de que ele creu em Deus, mas que ele também foi ofertar o seu filho ao Senhor. Então, ele está falando aqui sobre essa questão, que você deve entender que a prova, ela provém da parte de Deus, e ela tem um intuito. Qual o intuito? Olha só o que está lá no verso de número 3. Pois vocês sabem, isso aqui que é interessante, Tiago várias vezes vai usar essa expressão na sua carta, pois vocês sabem. Nós que estamos aqui lendo essa carta muito tempo depois, precisamos entender isso, que assim como a fé de Abraão, depois de provada, se tornou mais robusta, quando ele levou o seu filho lá para poder sacrificá-lo, depois disso ele confiou mais em Deus ainda, assim também nós precisamos entender que quando Deus prova a nossa fé, o intuito é que essa fé aprovada, vai produzir em nós perseverança. A aprovação da fé vai fazer com que a gente persevere, continue crendo, continue obedecendo, mesmo diante de situações difíceis e ruins. Sabe, pessoal? E isso aqui nos mostra que se nós resistirmos, se nós permanecermos firmes, crendo, assim como Jó, por exemplo, que perseverou, que não blasfemou contra Deus, que não jogou a culpa em Deus, nós podemos confiar que a nossa fé estará sendo fortalecida. Sabe? Vamos lá. E olha o detalhe que ele fala. Para passar por situação difícil, para passar por situação complicada e continuar perseverante, é necessário que a pessoa tenha sabedoria. E olha só o que ele fala, no verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então aqui nós vemos a Bíblia, falar para a gente a palavra de Deus inspirada, e Tiago escrevendo aqui, que se você tem falta de sabedoria, peça para Deus. E ele dá livremente. Então, se você quer pedir algo a Deus sabendo que ele vai te conceder, é sabedoria. Ah, mas eu peço sabedoria, eu não sei fazer as coisas. Peça sabedoria de forma sábia. Sabe? Pede, Senhor, me dê sabedoria, Pai, para que eu possa administrar a minha casa, para que eu possa cuidar da minha família, para que eu possa administrar o meu casamento. Sabe? Peça sabedoria nas áreas específicas da sua vida e não somente peça, mas peça com fé. Olha só o que ele vai falar aqui para frente, olha. Ele diz o seguinte, verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, na hora de pedir algo a Deus, você tem que pedir e crer que ele pode fazer. E crer que ele te concede aquilo. Tiago está falando, peça sabedoria que ele vai te dar livremente.
Então, ele vai te conceder quando você pedir. O problema é que ele vai falar mais pra frente que a gente não sabe pedir. Quando a gente pede mal, sabe? Então, que você tenha no seu coração sempre esse desejo: Senhor, me torne uma pessoa mais sábia, para no momento da provação eu entender que é o Senhor que está ali trabalhando para aperfeiçoar a minha fé. Peça sabedoria ao Senhor e creia que Ele vai te conceder. Eu estou avançando aqui mais rápido para que a gente chegue na parte aqui da tentação. Olha só o que fala o verso 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se se estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois... Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Né? Aqui nós podemos interpretar: receberá a vida como coroa, que Deus prometeu aos que o amam. O presente dessa pessoa, a vida como coroa. A fé dela foi provada e ela não desfaleceu, ela continuou firme. E ela sabe que vai herdar essa vida, porque Deus o sustenta. Olha só, quando alguém for tentado, a partir então do verso 13, ele já começa a falar sobre tentação. Então, gente, primeira coisa que a gente deve aprender aqui com Tiago capítulo 1, guarda aí na sua mente. A provação, ela provém da parte de Deus e ela tem um intuito. Qual o intuito? Olha o final aí, olha, do verso de número 12. O final é vida. A provação provém da parte de Deus. Nós passamos por ela e o intuito de Deus ao passarmos por ela é fazer com que a nossa fé fique mais robusta, com que nos tornemos pessoas mais maduras e, consequentemente, com essa fé madura, robusta, nós vamos ser conduzidos à vida. Agora ele vai falar da tentação. E aqui a gente vai conseguir entender uma grande diferença entre a provação e a tentação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Olha só. Jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, aqui a gente já consegue ver uma diferença. A provação pode ser vinda da parte de Deus com o intuito de aperfeiçoar a sua fé. A tentação não é Deus quem manda tentação sobre você. Não. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele não vai ficar tentando também os seus filhos. A tentação, ela conduz à morte. Olha só o que vai falar aqui, olha. Cada um, porém... Agora, se não é Deus, vamos entender. Se não é Deus quem nos tenta, se não é Deus que está tentando os seus filhos, fazendo com que eles caiam, quem é? O que você diz? Coloca aí nos comentários. Se não é Deus quem tenta os seus filhos, quem é que traz essa tentação sobre os filhos de Deus? Talvez a resposta que tenha vindo na sua boca ou na sua mente no momento em que eu perguntei aqui primeiro, talvez tenha sido assim: o diabo, Satanás. Ele é o tentador, ele é o acusador, ele é aquele que vai nos tentar. De fato, Satanás, ele vai se valer da brecha que ele encontra para poder tentar o homem. Ele tenta, né, e tentou várias pessoas, inclusive o nosso Senhor Jesus, em forma humana, foi tentado ali pelo inimigo no momento em que estava passando pelaquela... Só que interessante. Olha o que Tiago fala. Ele não coloca Satanás aqui nesse ponto da história. Olha o que ele fala. Cada um, porém, estou lendo o verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha só, gente. As pessoas, todos nós, a tentação que nós sofremos não é meramente porque Satanás está lá: olha, vou destruir a vida desse cara e vou tentá-lo. Não. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, o mau desejo aqui, né, são os desejos da carne, as concupiscências da carne, é o mau desejo que habita no coração do homem, sabe? Por causa da sua humanidade caída, por causa da sua condição de queda do pecado, o homem, ele deseja coisas que vão contra a palavra de Deus. Ele vê uma coisa e aquilo ali acaba se tornando uma tentação para ele. Então, não diga: Deus está me tentando. E nem diga assim que simplesmente é Satanás. Entenda que a tentação está vindo pelo seu próprio mau desejo. E olha só o que fala. Então, esse desejo
tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Olha que a grande diferença entre tentação e provação. No verso de número 12, a Bíblia fala que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. A provação, vinda da parte de Deus, promove vida. A tentação, então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. A provação gera a morte. Então, essa é a grande diferença